Apocalipse de Sofonias. Parte 1. Então o Espírito me tomou, e me conduziu ao quinto céu. Ali eu vi os anjos que são chamados de senhores. E eis que sobre eles estava o diadema, do Espírito Santo, e o trono de cada um deles, brilhava 7 vezes mais do que a luz do sol. Parte 2. Visão que o vidente teve acerca de uma alma em tormento. Eu vi uma alma, a qual puniam 5.000 anjos. Eles a levaram para o Oriente, e depois para o Ocidente. Eles a castigavam com açoites, davam-lhe 100 de chicotadas a cada dia. Eu temia muito, e me lancei com o rosto em terra, pois as minhas articulações se dissolviam. Mas o anjo me ergueu e disse: Sê forte, pois hás de triunfar sobre o acusador, e subirás do Hades. Então, me levantei e disse: Quem é este que está sendo punido? Ao que ele respondeu: Esta é uma alma que foi apanhada na sua iniquidade. Mas antes de ela se arrepender, foi visitada e arrancada do seu corpo. Verdadeiramente eu, Sofonias, vi estas coisas na minha visão. Parte 3. A visão em um grande lugar. E o anjo do Senhor permaneceu comigo. Então vi um aprazível e amplo lugar. Milhares de milhares estavam do seu lado esquerdo, e miríades de miríades ocupavam o seu lado direito. E eles eram diferentes uns dos outros. Seu cabelo estava solto, como que fosse de uma mulher. Seus dentes eram como os dentes. Parte 4. Fragmento que narra um funeral, mortos. Vamos enterrá-lo como a qualquer homem, pois sempre que alguém morre, nós tocamos a cítara diante dele, cantando salmos e recitando versos sobre seu corpo. Parte 5. Visão da cidade do vidente. Agora, eu acompanhava o anjo do Senhor, e ele me fez contemplar toda a minha cidade, e desde então não havia mais nada diante dos meus olhos. Foi então que vi 2 homens, caminhando juntos em uma estrada. Eu os assistia enquanto eles conversavam. E logo eu também vi 2 mulheres juntas, moendo em um moinho. E eu atentava para tudo o que eles diziam. Depois disso vi 2 em cima de uma cama, cada um na sua própria ação. E eu vi todo o mundo habitado pendurado, como uma gota de água que está pingando de um vaso. E eu disse ao anjo do Senhor: Por que não existe escuridão ou noite neste lugar? Ele me disse: Não existe escuridão no lugar onde os justos e os santos estão, mas unicamente a luz. Foi então que vi as almas dos homens que estavam sendo castigados. E clamei ao Senhor Todo-Poderoso: Ó Deus, se permaneces com os santos, tenhas compaixão do mundo e das almas que estão em tormentos. Parte 6. Os anjos no Monte Seir. E o anjo do Senhor disse-me: Vem, pois, mostrar-te-ei a morada dos justos. Então me tomou, e levou-me ao Monte Seir, e ali me mostrou 3 homens e 2 anjos que caminhavam com eles, alegrando-se e exultando. Nisso eu indaguei ao anjo: De que estirpe são estes? Ele me disse: Estes são os 3 filhos de Jotão, o sacerdote, os quais não guardaram os preceitos de seu pai nem observaram os mandamentos do Senhor. Então eu vi outros 2 anjos, que choravam sobre os 3 filhos de Jotão, o sacerdote. Pelo que perguntei ao anjo: E estes, quem são? Ele disse: Estes são os anjos do Senhor Todo-Poderoso. Eles tomam nota de todas as boas ações praticadas pelos justos, e em seus manuscritos escrevem, enquanto assistem à porta do céu. E eu os tomo pelas mãos, e os conduzo à presença do Senhor Todo-Poderoso. Ele então escreve seus nomes no livro da vida. Semelhantemente, os mensageiros do acusador que está sobre a terra, também anotam todos os pecados dos homens, num livro. Eles também se assentam à porta do céu, e contam tudo ao acusador, para que ele possa acusá-los quando eles vierem do mundo lá embaixo. Parte 7. Anjos horrorosos arrastam as almas dos homens ímpios. Eu ainda andava com o anjo do Senhor. E olhei, e eis que diante de mim havia um lugar. Milhares de milhares, e miríades de anjos, passavam por ele. Seus rostos eram como de um leopardo, suas presas saltavam para fora da boca, como os de um javali. Seus olhos tinham o rubor do sangue. Seus cabelos estavam soltos como os cabelos das mulheres, e suas mãos seguravam chicotes de fogo ardente. Quando os vi, fiquei tomado de grande pavor. Então falei ao anjo que me conduzia: Quem são estes? Ele me disse: Estes são os servos de toda a criação, os quais trazem as almas dos homens ímpios, e as abandonam neste lugar.
Eles as arrastam pelo ar, durante 3 dias, antes de lançá-las na condenação eterna. Eu disse: rogo-te, ó Senhor, que não os permita chegar até mim. Porém anjo me disse: nada temas, pois não permitirei que se acheguem a ti, porquanto a tua alma é pura perante o Senhor. Não darei permissão para que te toquem, porque o Senhor Todo-Poderoso só enviou-me a ti, porque és puro diante dele. Então ele acenou para aqueles anjos, e eles se afastaram de diante de mim. Parte 8. A cidade celestial. Mas eu fui com o anjo do Senhor, e olhei à minha frente, e eis que ali haviam os portões. Então quando me aproximei deles, descobri que eram feitos de bronze. O anjo os tocou, e eis que eles se abriram perante a sua face. Eu entrei com ele, e nos deparamos com a praça de uma bela cidade, no meio da qual caminhamos. Ali o anjo do Senhor se transfigurou bem diante de mim. Nesse instante olhei para os portões, e descobri que eles eram feitos de bronze, com parafusos de bronze e barras de ferro. Minha admiração foi tanta, que fiquei sem palavras diante do que vi. E eis que os portões lançavam algo como fogo, a uma aproximada distância de 50 estádios, que é aproximadamente 9 quilômetros. Parte 9. O acusador e o anjo Eremiel no Hades. E outra vez eu me virei para trás e andei, e eis que vi um grande mar. Eu pensava que fosse um mar de água, mas descobri que ele estava inteiramente coberto de fogo, e de um lodo que lança chamas, cujas ondas ardem com enxofre e betume. E eis que alas começavam a se aproximar de mim. Então eu pensei que o Senhor Todo-Poderoso tinha vindo me visitar. E quando o vi, caí sobre o meu rosto diante dele, a fim de poder adorá-lo. Eu estava com muito medo, pelo que supliquei para que ele me salvasse daquela aflição. Eu gritei, dizendo: Elohim, Senhor Adonai, Sabaote, rogo-te que me salves desta angústia, que se abateu sobre mim. Naquele mesmo instante eu me levantei, e vi um grande anjo que estava diante de mim. Seu cabelo estava esvoaçando como o pelo de uma leoa. Seus dentes saltavam para fora da boca como os de um urso. Seu corpo era como o de uma serpente, quando queria me engolir. E quando eu o vi, senti muito medo, de modo que todos os membros do meu corpo se afrouxaram, e caí com o rosto em terra. Naquele momento eu estava incapacitado de ficar de pé, então orei ao Senhor Todo-Poderoso: Tu me hás de salvar dessa angústia, pois és aquele que salvou Israel da mão de Faraó, rei do Egito. Tu salvaste Susana, das mãos dos anciãos injustos. Tu livraste os 3 santos jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego do forno ardente. Peço-te que me salves desta aflição. Então me levantei, e vi um grande anjo que estava de pé diante de mim, e eis que o seu rosto resplandecia como os raios do sol, em sua grande força. E ele tinha o peito cingido, como que de um cinto de ouro. Seus pés eram como o bronze, que é derretido numa fornalha. E quando eu o vi, fiquei muito alegre, pois pensava que o Senhor Todo-Poderoso tinha vindo me visitar. E assim caí com o rosto em terra, para o adorar. Mas eis que ele me disse: Sê cauteloso e não me adores, porque eu não sou o Senhor Todo-Poderoso, mas o grande anjo Eremiel, cujo principado está sobre o abismo, e sobre o Hades, onde todas as almas estão presas, desde os dias do dilúvio até agora. Eu perguntei ao anjo: Então que lugar é este em que estamos? E ele me disse: Este é o Hades. E eu de novo lhe perguntei: Quem é o grande anjo que eu vi de pé, diante de mim? Ele disse: Este é aquele que acusa os homens perante o Senhor. Parte 10. Os 2 manuscritos. Eu olhei, e vi-o com um manuscrito na mão. Ele começou a desenrolá-lo, e tendo aberto, os leu, na minha própria língua. E descobri que todos os pecados, que eu tinha cometido, estavam ali escritos. Todos os delitos que eu tinha praticado, desde a minha juventude até este dia. Todos eles foram escritos sobre o manuscrito, e entendi que nenhuma daquelas acusações era falsa. Se eu não saí para visitar um doente ou uma viúva, o manuscrito me denuncia. Se não amparei um órfão, isso também era apontado como uma falha no meu manuscrito. O dia em que eu não jejuava, ou gastava pouco tempo em oração, também era anotado como uma falha, no meu manuscrito. E se algum dia, eu não intercedia pelos filhos de Israel, eis que havia uma lacuna, eu o encontrei escrito sobre o meu manuscrito, de sorte que me lancei com o rosto no pó, e orei ao Senhor Todo-Poderoso: Ó, possa a tua misericórdia se estender para mim,
e que tu possas apagar as acusações do meu manuscrito, porque a tua misericórdia está em toda parte, e se manifesta a todos. Então me levantei, e vi um grande anjo diante de mim, que dizia: Triunfa e prevalece, porque tens triunfado e prevalecido sobre o acusador. Portanto, hás de subir do Hades e do abismo. Agora hás de deixar este lugar. E novamente ele trouxe um outro manuscrito, que foi escrito à mão. Ele começou a desenrolá-lo, e eu o li, pois estava escrito na minha própria língua. Parte 11. Saindo do Hades, eles me ajudaram a subir no barco. Milhares e miríades de anjos entoavam louvores diante de mim. E agora eu mesmo estava trajando uma roupa angelical, e vi que todos esses anjos oravam. E eu igualmente orava com eles. Eu podia entender a língua na qual falavam comigo. Portanto, meus filhos, este é o julgamento, porque é necessário que o bem e o mal sejam pesados em uma balança. Parte 12. A primeira trombeta. Triunfo e visitação dos justos. Em seguida, veio um grande anjo tendo uma trombeta de ouro em sua mão, e eis que ele assoprou 3 vezes, acima da minha cabeça, dizendo: Sê corajoso. Ó tu que triunfaste e prevaleceste. Ó tu que tens prevalecido. Porque tens triunfado sobre o acusador, e escapaste do abismo e do Hades. Agora hás de seguir por outra passagem, porquanto já o teu nome está escrito no livro da vida. Eu queria abraçá-lo, mas eu era incapaz de abraçar tão grande anjo, pois grande era a sua glória. Em seguida, ele se dirigiu aos justos, ou seja, a Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, Elias e Davi. Ele lhes falava como um amigo que fala a outro amigo. Parte 13. A segunda trombeta. O céu abertos e as almas em tormento. Então o grande anjo veio até mim, com a trombeta de ouro em sua mão, e ele assoprou, apontado para o céu. E o céu foi aberto, desde o oriente até o ocidente, e desde o norte até o sul. Então vi o mar, que eu tinha visto na parte mais baixa, do inferno. As suas ondas chegavam até as nuvens. E vi todas as almas se afundarem nele. Vi alguns, cujas mãos estavam atadas ao pescoço, tendo mãos e pés acorrentados. Nisso eu disse: Quem são estes? Ele me disse: Estes são aqueles que aceitaram suborno, para desviarem as almas dos homens. E ao ver outros, que estavam cobertos com tapetes de fogo, eu disse: Quem são estes? Ele me disse: Estes são os que emprestam dinheiro com usura, e recebem juros sobre juros. E eu também vi alguns cegos, que gritavam, e fiquei maravilhado ao ver todas estas obras de Deus. Então perguntei: E estes, quem são? Ao que ele me disse: Estes são os catecúmenos que ouviram a palavra de Deus, e não puderam ser aperfeiçoados naquilo que eles ouviram. E eu lhe perguntei: Então, não há arrependimento para eles aqui? Ele disse: Sim. E eu disse: Até quando? Ele me disse: Até o dia em que o Senhor vier para julgá-los. E vi outros, cujos corpos estavam cobertos de cabelos. E eu disse: Então existe cabelo e corpo neste lugar? Ele me respondeu: Sim, o Senhor dá corpo e cabelo para eles, como ele deseja. Parte 14. Intercessão e tormento. Então vi multidões, e o anjo me fez ir adiante. E aqueles que os viam, em tormentos clamavam ao Senhor Todo-Poderoso dizendo: Pedimos-te pelos que estão sendo atormentados, a fim de que tenhas misericórdia de todos eles. E quando eu os vi, disse ao anjo que falava comigo: Quem são estes que estão orando? Ele disse: Estes que oram ao Senhor são Abraão, Isaque e Jacó. Porque a determinada hora do dia, eles surgem com o grande anjo, o qual faz soar uma trombeta no céu, e outra sobre a terra, para que todos os justos ouçam o som. Então se apressam e fazem orações perante o Senhor Todo-Poderoso em favor daqueles que sofrem todos estes tormentos. Parte 15. Outra trombeta. A ira de Deus. E mais uma vez veio o grande anjo, com a trombeta de ouro na mão, para tocá-la sobre a terra. E eis que o seu alarido se ouviu nos 4 cantos do mundo. E mais uma vez, ele tocou a trombeta apontado para o céu e seu som se ouviu. Eu disse: Ó Senhor, por que não permites que eu veja a todos eles? Ele me disse: Eu não tenho autorização para te mostrar, até que o Senhor dos Exércitos se levante, em sua ira para destruir a terra e os céus.
Eles o verão, e ficarão perturbados, de modo que hão de gritar dizendo: toda a carne que é atribuída a ti, nós te daremos no dia do Senhor. Quem há de ficar de pé na sua presença, quando ele se levantar em sua ira? Toda árvore que cresce sobre a terra será arrancada, com suas raízes, e há de ser derrubada. E toda a torre alta será abatida, de modo que até as aves que voam, hão de cair. Você acompanhou mais uma leitura em nosso canal de Conhecimentos e Mistérios. Se gostou, compartilhe. Obrigado, e até a próxima.